A batida de Bortoleto na chicane de Mônaco não foi só um erro de piloto, foi o momento em que o fim de semana mais promissor da Audi virou uma pergunta incômoda. Se o ritmo era real, por que desapareceu exatamente quando a volta precisava ser perfeita? Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque essa história tem camadas que a cobertura oficial não abriu. A batida de Gabriel Bortoleto na chicane não foi só um carro no muro. Foi o momento em que o fim de semana mais promissor da Audi F1 em 2026 virou uma pergunta que o paddock ainda não conseguiu responder direito. Se o ritmo era real, e os dados indicam que era, por que ele desapareceu exatamente quando Mônaco pediu uma volta limpa? O impacto danificou a suspensão e trouxe a bandeira vermelha ainda no Q1. Mas a ironia cruel veio logo depois. Mesmo parado na barreira com a classificação destruída na prática, o tempo que Bortoleto já havia registrado era suficiente para colocá-lo matematicamente na segunda fase. O problema não foi falta de velocidade. O carro tinha ritmo. O que desmoronou foi a margem de confiança no momento em que Mônaco pediu uma volta perfeita. Essa história não começa no pedido de desculpas. Ela começa no rádio de sexta-feira. Nos treinos livres, a leitura pública da Audi era mais otimista do que em qualquer momento da temporada. Alain M. Senich destacou que o ritmo em diferentes compostos de pneu dava reforço de confiança para o fim de semana. Bortoleto apareceu no top 10 na sexta, repetiu desempenho forte no sábado e a equipe parecia ter encontrado uma janela útil em baixa velocidade. O carro não estava perdido. Mas o rádio de Bortoleto já havia deixado um alerta que não combinava com esse clima. Depois de uma perda repentina de traseira no segundo treino livre, ele soltou uma frase curta, daquelas que incomodam o engenheiro e ficam ecoando nas análises de dados. Disse que não sabia o que tinha acontecido com sua capacidade de pilotar, e que havia sofrido um snap enorme na entrada da primeira curva. Não era pânico. Não era desculpa. Era o cérebro de um piloto de ponta processando um comportamento que não deveria estar acontecendo, porque o carro havia mudado de humor rápido demais entre voltas consecutivas. Essa é a contradição escondida atrás dos tempos bons. A Audi funcionava quando o piloto tinha sequência de voltas, pista em evolução e espaço para entender onde o carro aceitava ser provocado. A classificação em Mônaco não dá esse luxo. Ali o piloto não conversa com o carro durante meia sessão. Ele pergunta tudo em uma volta só, e quando a resposta vem atrasada, o muro chega primeiro. A sexta-feira mostrou performance. O rádio mostrou susto. O sábado juntou as duas coisas no único lugar do calendário onde não existe área de escape para negociar. Os números reforçam que a queda foi mais complexa do que um erro isolado de pilotagem. Na tabela de velocidade máxima, Bortoleto chegou a 291 km/h, a maior marca do grid naquele fim de semana. Hülkenberg marcou 288 km/h. A Audi não estava sendo esmagada nas retas de Mônaco. Na FP3, Bortoleto também apareceu forte no primeiro e no terceiro setor. O pacote tinha algo concreto para entregar. Só que Mônaco não premia número bonito de velocidade de ponta, nem setor isolado em treino livre. Mônaco cobra previsibilidade lateral, confiança na entrada e um carro que avise o piloto antes de escapar. Quando o tanque baixa, o pneu macio entra e a volta passa a valer a chance real de top 10. Qualquer reação brusca deixa de ser detalhe técnico e vira ameaça concreta. Por isso a batida na chicane pesa tanto para além do resultado. Bortoleto vinha em volta de ataque quando perdeu a traseira na fase de entrada e tocou a barreira. As imagens e o rádio anterior apontam para o mesmo tipo de comportamento, um snap repentino na entrada de curva que ele já havia descrito na sexta. Isso não prova falha escondida do carro, nem apaga a responsabilidade do piloto. Mas ajuda a entender por que o erro apareceu naquele momento específico. Para tirar tempo em Mônaco, o piloto precisa confiar que o carro vai girar do jeito esperado. Se ele entra um pouco mais agressivo tentando fazer o carro rodar, a janela de acerto fica estreita. Se o carro responde com traseira leve e imprevisível, acabou. Em outro circuito, talvez desse para corrigir. Em Monte Carlo, a correção vira contato. E aqui entra a parte mais dura para Bortoleto, porque o outro lado da garagem completou a missão mínima. Hülkenberg tinha o mesmo carro, vinha em ritmo próximo nos treinos livres e não transformou a Audi em candidata ao Q3, mas passou pelo Q1, chegou ao Q2 e colocou o carro em 13º no grid. A diferença de 3 posições parece pequena. Em Mônaco, ela muda o domingo inteiro. Hülkenberg não venceu Bortoleto por milagre de velocidade. Sobreviveu melhor ao limite do pacote, fez uma leitura mais conservadora, aceitou talvez menos agressividade e saiu com uma volta utilizável. Bortoleto tentou arrancar mais, e quando o carro respondeu atravessado, a chance evaporou.
Mas a fala de Bortoleto depois da sessão impede qualquer leitura preguiçosa sobre o episódio. Ele não tentou maquiar o erro. Pediu desculpas à equipe, disse que o time havia feito um trabalho incrível no fim de semana e reconheceu que o carro merecia estar entre os 10 primeiros. Depois veio a parte mais pesada da declaração. Havia ritmo real para brigar por essa região, mas ele arriscou demais ainda no Q1. E quando foi comparar com a fase da sessão, foi ainda mais direto. Esse tipo de erro até poderia ser compreensível no Q3, quando o piloto está verdadeiramente no limite, mas não tão cedo. Essa declaração confirma as duas metades da história ao mesmo tempo. O erro foi dele e ele assumiu sem culpar o carro. A chance era real, e também foi ele quem disse. A frustração da Audi não nasce de um fim de semana sem performance. Nasce porque havia ritmo para sonhar com o top 10 e esse ritmo escapou numa tentativa que não precisava virar tudo ou nada tão cedo. O estrago competitivo foi maior do que a posição de Bortoleto no grid sugere. A equipe chegou ao sábado com sinais reais de que podia brigar na borda do top 10. Os rivais diretos fizeram o que a Audi não conseguiu, converter potencial em posição de largada. Pierre Gasly colocou a Alpine no Q3 e terminou em nono. Lawson levou a Racing Bulls ao top 10. Williams ficou logo à frente com Albon em 11º e Sainz em 12º, exatamente a região onde a Audi precisava estar para transformar o bom treino em corrida viva. Hülkenberg terminou em 13º. Bortoleto, depois do dano, em 16º. Em uma pista normal, ainda daria para falar em recuperação. Em Mônaco, isso soa como controle de prejuízo. O pior para a Audi é que Mônaco parecia uma chance rara nesta temporada. Era a oportunidade de esconder parte das fraquezas que aparecem em circuitos dependentes de potência e valorizar o comportamento do carro em baixa velocidade. O fim de semana estava desenhado para isso. Bortoleto confiante, carro aparecendo no top 10, setores indicando competitividade e discurso de evolução dentro da equipe. Mas quando chegou o momento em que a pista não perdoa a hesitação, os rivais limparam a volta e a Audi ficou presa entre promessa e frustração. O carro não era lento demais para existir na briga, o que é ainda pior. Ele parecia rápido bastante para criar expectativa, mas não previsível bastante para transformar essa expectativa em posição de largada. A batida não matou apenas a volta de Bortoleto. Ela tirou da Audi a melhor chance de medir até onde o pacote poderia chegar em classificação. A bandeira vermelha congelou a leitura da sessão e a equipe perdeu a referência completa de Bortoleto no Q2, deixando sem resposta pública se o carro tinha passo para incomodar quem entrou no Q3. Largando do meio para trás em Mônaco, a Audi passou a depender de largada limpa, pit stop perfeito, leitura de tráfego e algum caos à frente. Bortoleto ainda tentou manter otimismo, dizendo que o ritmo vinha sendo encorajador e que a equipe continuaria lutando para recuperar o máximo possível. Mas o próprio tom da frase entrega o problema real. Mônaco cobra caro de quem precisa ultrapassar sem ter espaço para ultrapassar. A questão que fica suspensa depois desse fim de semana é precisa e incômoda. O erro foi de cálculo do piloto numa volta que não precisava ser atacada no limite ainda no Q1, ou a falta de previsibilidade do carro cobrou o preço exatamente quando a equipe mais precisava provar que a evolução era real. Comenta aqui embaixo o que você acha, erro do piloto ou comportamento do carro. Essa resposta define muito sobre o que esperar da Audi no restante da temporada. E se você quer continuar acompanhando essa análise de bastidor semana a semana, sem filtro e sem narrativa de assessoria, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque essa temporada ainda tem muito para revelar, e cada detalhe importa. Fala, meus amigos aqui do canal. Vou filmando aqui mesmo do celular aqui, sem tripé, sem nada. Aqui, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal, já deixa seu comentário aí embaixo aí, ó. Que em breve estarei trazendo mais conteúdo de F1, beleza? Fica na paz, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.